Existe um quarto ao qual poderias voltar, se tiveres a sorte de a casa ainda estar de pé e de alguém querer abrir-te a porta. Um quarto da tua infância, aquele onde dormias, onde lias debaixo dos cobertores depois da hora permitida, onde construías mundos inteiros no chão com quase nada. Não pões lá os pés há anos, e no dia em que finalmente entras, pode ser que te surpreendas a sorrir, porque é muito mais pequeno do que o quarto que trazias na memória. O teto que tomavas pelo céu não é mais do que um teto vulgar, quase ao alcance da mão. A janela que continha todo lá fora é um modesto quadrado de vidro. A parede do fundo, que outrora era uma distância a atravessar, está a 3 passos tranquilos. E eis a primeira coisa a notar, a que dá o tom a tudo o resto. Não foi por o achares decepcionante que encolheste este quarto. O quarto tornou-se pequeno porque tu te tornaste grande. A sua pequenez é a medida exata do caminho percorrido desde o dia em que te encontravas naquele limiar. Talvez encontres, se olhares bem, os pequenos vestígios que outrora se guardavam. Uma ombreira por onde sobem leves traços de lápis, cada um datado, cada um a marcar uma manhã em que uma criança um pouco mais alta se mantinha com os calcanhares contra a madeira, enquanto uma voz dizia: "Não te mexas." Um arranhão no soalho, deixado por um jogo cujas regras esqueceste. As mãos que traçavam esses traços julgavam anotar a estatura de uma criança. O que anotavam, na verdade, era a própria mudança, apanhada em flagrante, um traço cuidadoso de cada vez. Começo aqui, neste limiar, porque passamos grande parte da nossa vida a ser surpreendidos pela mudança, e quase sempre a lemos sob a sua luz mais sombria. Fazemos dela aquilo que nos rouba o mundo, mas detente um instante neste quarto de infância, e a outra verdade deixa-se sentir com igual clareza. A mudança é também o que te deu a tua vida inteira. Cada coisa bela que conheceste chegou porque algo foi permitido tornar-se outra coisa. Somos maravilhosamente hábeis a detetar a mudança nas outras coisas. Reencontramos um amigo ao fim de anos e registramos em meio segundo o grisalho que antes não estava, as rugas novas, o modo como o rosto ganhou as suas dobras. Voltamos a uma cidade amada e encontramos a antiga padaria desaparecida, uma outra, mais viva, no seu lugar. Somos instrumentos precisos para medir como o mundo se move à nossa volta. E a razão dessa destreza é discretamente reveladora. Para medir uma coisa em movimento, é preciso imaginarmos-nos imóveis. Figuramo-nos de pé sobre um solo firme, deixando o mundo desfilar, anotando o que mudou. Mas os teus pés nunca repousaram sobre um solo imóvel. E é aí, precisamente, que está a melhor notícia de todas. O corpo que voltou a entrar naquele quarto de infância tinha substituído, sem ruído e sem luto, quase tudo de si próprio desde que ali estivera. A pele, o sangue, a maior parte daquilo de que és feito, renovados enquanto andavas ocupado a viver. Não és um monumento que se desgasta lentamente. És uma chama que se reaviva sem cessar, nunca de todo a mesma de um instante para o outro. E viva precisamente por essa razão. As opiniões que terias defendido até a meia-noite, depuseste-as com tal suavidade que mal te lembras de as ter sustentado, e és mais livre por isso. A pessoa que tinhas a certeza de nunca vir a ser talvez a sejas há anos, e assenta-te bem. A criança para quem aquele pequeno quarto era imenso não desapareceu de nenhuma maneira triste. Essa criança simplesmente continuou a viver. Um
um dia vulgar e luminoso após outro, aprendendo, perdendo, rindo, crescendo, até que o fato de viver a trouxe até aqui, até ti. Eis a mudança que mais nos custa ver, unicamente porque olhamos através dela. É a própria lente posta diante do olho, e uma lente não fica quieta para se deixar admirar. Vemos tudo, exceto a coisa maravilhosa com que vemos. Pensamo-nos de bom grado como um substantivo, uma coisa detida que tem um nome que se poderia apontar com o dedo. Mas olha de perto e encontrarás menos uma coisa do que um movimento, menos um objeto pousado numa prateleira do que um acontecimento que dura, uma maneira como a vida acontece nesse ponto, preciso, sob esse nome, por um tempo. E um acontecimento, pela sua própria natureza, não pode ficar quieto. Sucede, ou não é? Aquilo que tomamos pela nossa fragilidade, esta impossibilidade de permanecermos idênticos, é talvez o sinal mais seguro de que estamos verdadeiramente vivos. É verdade que quando dela captamos um reflexo autêntico, quando nos ocorre que talvez sejamos a coisa mais mutável de todo o quarto, pode passar-nos um arrepio. Se também eu me movo, a que me hei de segurar? Uma mestra do nosso tempo deu um nome a essa vertigem, ausência de solo, e em vez de ver aí uma catástrofe, faz uma coisa surpreendente, vê nela o limiar da liberdade. Porque esse solo que nos obstinamos a reconstruir sob os pés, no fundo, não nos sustentava de verdade. O que nos sustenta é mais estável do que qualquer soalho. E lá chegaremos. Por ora, basta dizer que esse solo cuja perda nos assusta, bem podemos dispensar, porque olha o que a mudança torna possível. Se tudo muda, então nada está jamais terminado, e é uma graça tão vasta que passamos por diante dela, todos os dias, sem a ver. O estado de espírito que esta noite parece destinado a durar para sempre, erguer-se-á de manhã, porque os estados de espírito mudam. A versão de ti, que se sente bloqueada, já se está a soltar, já vai a caminho de alguém mais amplo, porque é simplesmente o que faz um ser quando não se olha para ele. Uma ferida só se fecha porque a carne é coisa mutável. Uma dor só se adoça porque o coração nunca deixa de avançar. Uma amizade pode aprofundar-se, um principiante desajeitado pode tornar-se um mestre tranquilo. Um ser temeroso pode tornar-se mais corajoso, e tudo isto por uma só razão. Nenhum de nós está fixado. Uma criança nunca poderia aprender a andar num mundo perfeitamente imóvel, e ninguém alguma vez endireitou a sua vida permanecendo exatamente o mesmo. A impermanência não tem nada de ladrão vindo esvaziar-te as mãos. É o caminho aberto e vai na direção de tudo aquilo em que ainda não te tornaste. Um imperador romano, escrevendo de noite para nenhum outro leitor, senão ele próprio, voltava a esta ideia com algo semelhante à ternura. Recordava-se de que a natureza nada ama tanto como mudar o que existe e fazer dele algo novo à sua semelhança. Não cerrava os dentes perante uma verdade dura. Notava uma e outra vez que o mundo vivo inteiro é um grande ato de renovação, fazendo sem fim o amanhã com o hoje, e que ele tinha a sorte de ser uma pequena parte móvel disso. Estar vivo é receber uma manhã fresca e única após outra, cada uma diferente da anterior. Nada disso é uma perda a suportar. É um presente tão constante que nos esquecemos de o desembrulhar. Dediquei outrora toda uma meditação ao que significa deixar uma estação terminar, ao que nos deixa e ao modo como poderíamos levá-lo com ternura depois de partir. Hoje é a vertente mais luminosa disso.
Não o que nos deixa, mas o que não cessa de chegar. E a parte mais feliz de todo o quadro, aquela que esquecemos sem cessar, é que tu próprio és uma das coisas que ainda chegam. Não te limitas a perder estações. Estás também, este mesmo ano, a desabrochar de maneiras que a pessoa que foste não teria podido imaginar. Pensa no que isso quer dizer. A conversa mais bela da tua vida talvez seja uma que ainda não tiveste. O trabalho que mais se te há de parecer talvez seja um trabalho que ainda não aprendeste a fazer. Alguns dos que mais contarão para ti no fim talvez te sejam desconhecidos esta manhã, caminhando por uma cidade onde nunca estiveste. Nada disto poderia estar à tua espera se já estivesses terminado. Tudo isto permanece possível pela única razão de que ainda estás em movimento. Eis a doce graça escondida num ser que muda. Não tens de vencer à força cada batalha interior. Algumas ganhá-las simplesmente ao continuar, deixando que aquele em quem te tornas ultrapasse com doçura o tormento que aquele que foste não soube resolver. O tempo, quando o deixamos atravessar-nos em vez de nos endurecermos contra ele, realiza em nosso lugar boa parte do trabalho mais delicado e mal pede outra coisa em troca senão continuar a avançar. Há um país onde, a cada primavera, cidades inteiras se detêm um momento para olhar uma flor. As cerejeiras abrem-se e reúnem-se por baixo, nos parques e nas praças. E a floração dura apenas um punhado de dias antes de as pétalas começarem a cair. E eis o coração alegre da coisa. Reúne-se porque não vai durar. Se a flor se agarrasse ao ramo o ano inteiro, imutável, ninguém viria. A cidade inteira passaria adiante sem um olhar. É precisamente porque a floração é breve que as pessoas pousam o seu trabalho, erguem o rosto e se sentem, durante alguns dias, inegavelmente vivas. A passagem não é o drama da festa. A passagem é o seu convite. Os teus próprios dias são tecidos com esse mesmo fio luminoso, mesmo que o esqueçamos de hora a hora. Esta tarde, precisa a inclinação particular desta luz, o som de uma voz amada no quarto ao lado, nunca mais voltarão a acontecer sob esta forma. Poderias ver nisso uma tristeza, mas olha o que produz no instante mesmo em que o tomas a peito. Devolve a esta tarde vulgar todo o seu peso verdadeiro. Um instante certo de durar para sempre não valeria quase nada para nós e atravessá-lo-íamos com o olhar sem o ver. É a passagem, e só ela que se inclina e diz com grande afeto: não percas isto, não voltará. A atenção torna-se uma espécie de alegria assim que se compreende que tudo o que olhamos é um hóspede de passagem. E assim que se começa a procurá-lo, damos-nos conta de que já adoramos a mudança, sob 100 rostos cotidianos e de que apenas nos esquecemos de o saber. Pomos um despertador para apanhar o nascer do sol, que não é outra coisa senão o céu a mudar de cor. Esperamos um inverno inteiro, o primeiro rebento verde no jardim. Reunimos-nos para festejar mais um ano no devir de alguém. Chamamos-lhe aniversário e acendemos velas. Aplaudimos, quase contra a nossa vontade, quando uma criancinha dá os primeiros passos vacilantes, isto é, quando uma pequena pessoa se transforma em alguém capaz de atravessar um quarto. Não somos, no fundo, os inimigos da mudança. Somos os seus mais antigos e mais fiéis admiradores. Só perdemos o ânimo quando ela se apresenta com um rosto inesperado. E esquecemos nesse instante que é o mesmo velho amigo que nos trouxe cada coisa que alguma vez aplaudimos. E sob todo esse rodopio luminoso, o antigo ensinamento taoísta mostra algo estável. E é o solo que se prometia mais acima.
Sob as 10.000 coisas mutáveis, diz ele, há uma quietude que não muda. Todos os seres se elevam e prosperam, cada um na sua estação, e cada um a seu tempo regressa ao lugar de onde veio. E essa raiz tranquila, sob o incessante ir e vir, recebe um belo nome: a quietude. Não a quietude de um relógio parado, a calma no centro exato de uma roda que gira. O aro voa, os raios esbatem-se num único anel de velocidade, mas o pequeno ponto do cubo não se move de todo. E é esse centro imóvel que permite a toda a roda jubilosa girar. Existe um tal centro numa vida humana, e o mais belo é que não tens de o construir. Não poderias construí-lo nem tentando. Já lá está à espera no dia em que afrouxas a tua pega sobre o aro lançado, no dia em que deixas de querer fixar a flor ou de permanecer pequeno no pequeno quarto. Já o tocaste, numa manhã tranquila, antes de o dia começar o seu ruído, na calma apaziguada que vem depois de se ter rido até ao cansaço. Num instante de atenção vulgar tão pleno, olhando um rosto amado ou a luz a deslizar devagar por uma parede, que o relógio ansioso no peito deixa por um momento de bater. Isto não é pouca coisa. É o cubo da roda. É a parte de ti que os anos nunca conseguiram alcançar, sentada perfeitamente, imóvel, no centro da tua vida que gira. É o lugar a partir do qual todo o rodopio da tua vida deixa de parecer uma ameaça e começa a aparecer-se com o que é, uma dança para a qual estás convidado. A partir desse centro não tens de te escorar contra as mudanças. Podes consenti-las com alegria. Podes dizer sim ao que chega. Vale a pena determos-nos aqui, porque isto muda aquilo para que serve a quietude. Não é um quarto fechado onde nos retiramos para nos escondermos das intempéries da nossa vida. Assemelha-se antes à calma de quem se detém numa porta aberta, na primeira manhã doce da primavera, olhando todo o mundo claro, ruidoso, imutável, ir e vir, e amando-o tanto mais quanto é bastante estável para o acolher sem medo. A partir do cubo, a mudança deixa de ser o que te acontece. Torna-se aquilo em que tens a sorte de tomar parte. O giro da roda já não é uma ameaça a atravessar. É a razão pela qual há um mundo para olhar. Volto então para terminar ao quarto de infância. Ficas no limiar um instante mais e descobres-te sem tristeza. Sentes antes um ímpeto de ternura e uma espécie de gratidão. Ficas feliz por já não caberes naquele quarto, porque esse desajuste é toda a história feliz da tua vida, desde que ali estavas de pé. Cada amizade, cada descoberta, cada troço de crescimento, tudo isto inscrito com clareza no simples fato de que aquele quarto se tornou demasiado pequeno para a pessoa em que te tornaste. Voltas-te para partir, e ao sair, compreendes a coisa mais cheia de esperança de todas. Não estás terminado. Esta mesma manhã, continuas a tornar-te alguém que ainda não conheceste, e essa pessoa já se está a reunir como a primavera se reúne debaixo da terra, muito antes de aparecer. O quarto atrás de ti é pequeno, porque o teu mundo se alargou, e vai continuar a alargar-se, porque é o que faz uma vida quando se lhe permite mudar, e não levarás o quarto contigo. Levarás algo melhor. Levarás o fato simples e espantoso de que uma pequena pessoa esteve de pé exatamente aqui, certa de que isto era o mundo inteiro, e depois cresceu e cresceu, até que o próprio mundo teve de lhe fazer mais espaço. Se isso pôde acontecer uma vez em silêncio, enquanto tu simplesmente vivias os teus dias, imagina um instante o que deve estar ainda a caminho de ti. Tudo muda. E tu, maravilhosamente, és um daqueles que tem direito a isso.